Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo. Se eu não estiver enganado, nós paramos na aula passada no ponto que nós falamos sobre a existência de Deus negada. Foi isso mesmo? Vocês confirmam essa informação? A existência de Deus negada? Sim. A gente falou que... Aliás, eu quero fazer uma correção, tá? Porque eu assisto a aula que eu dou. Não sei se eu falei isso pra vocês, né? Não, eu assisto, eu fico maravilhado quando eu assisto a minha aula e eu mesmo entendo que eu escutei. Eu acho fantástico isso. Não, porque tem hora que... né? Tem uma coisa que eu escrevo aqui, eu falei, nossa, mas eu nem estou entendendo o que eu escrevi, eu preciso rever. Mas a minha aula eu assisto, não na íntegra, né? Mas aí eu peguei um erro de informação que eu falei que o Salmo 14 e o 73 fala a respeito do ateu que não nega a Deus. Não é o 73, é o 53, essa é a correção que eu quero fazer, tá bom? O Salmo 14 e o 53, eles são quase idênticos, né? Uma palavra acho que muda lá, né? Diz o louco no seu coração, não há Deus e tal. Então o 14 e o 53, em toda a Bíblia, só esses dois textos aí que vão se referir a pessoas que chamam elas de loucas, né? Elas são loucas, são tolas, dizer que não existe Deus, né? Então só essas duas passagens aí. E assim, fica, como a gente falou, o ônus fica para quem diz que Deus não existe, né? Então eles que têm que provar que Deus não existe. Nós temos provas, como a gente falou aqui, ou evidências, né, da realidade de Deus. A gente falou da antropológica, da cosmológica, enfim, de outras tantas aí, tá certo? Só que a Bíblia, ela não tem essa intenção de provar a existência de Deus, como nós falamos também na primeira ou segunda aula, né? Não tem essa... Quem se relaciona com a Bíblia já parte do pressuposto que Deus é uma realidade, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, não tem como a gente usar a Bíblia para tentar provar para alguém que Deus existe. Não tem como, né? Se a pessoa não acredita na Bíblia, não vai acreditar nas suas declarações, na revelação. Porque antes de qualquer coisa é necessário se relacionar com o próprio Deus. A fé cristã, ela pretende reconciliar, né, o ser humano com Deus. Então não é uma questão de um catecismo, uma doutrinação, né, por assim dizer, uma questão teórica de formação na mente das pessoas. E sim, em uma revelação que vai mostrar que Deus veio ao nosso encontro, né, e quer reatar, né, reconciliar essa ruptura que houve lá em Adão, né? Então a gente já entende por aí. E hoje eu quero começar aqui falando para vocês sobre a natureza de Deus. Eu acho que eu não falei desse ponto ainda não, né? Quem é e o que é Deus? Esse é o ponto que eu quero iniciar, tá? Quem é e o que é Deus, né? A melhor definição teológica aqui se encontra no Catecismo de Westminster. Palavra bonita, né? Houve diversos concílios na história da igreja, né? Documentos que foram elaborados por diversos líderes da igreja ao longo da história, e um deles é esse Catecismo de Westminster. E a definição teológica que deram lá é essa: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, bondade e verdade. Então olha só, a definição teológica, né? Porque Deus não pode ser definido. Deus não é um objeto, né, onde o homem ele chega a definições. A palavra definição, né? Você definiu, você delimitou, você enquadrou, e Deus não pode, né, amado? Deus não cabe na nossa mente, Deus não cabe nem no mundo, no universo, né? Aliás, nós já falamos que tudo cabe em Deus, e Deus não cabe em nada, porque Ele
é infinitamente maior do que toda a sua criação, né? E tudo está em Deus. É por isso que a gente fala que Deus está em todos os lugares, mas na verdade não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus, né? Deus abarca tudo em si. É por isso que ninguém pode escapar da presença de Deus, de maneira nenhuma, tá? Do conhecimento de Deus, né? Até o ateu, como a gente falou, precisa conviver com Deus, mesmo que seja para negá-lo. Então não tem como fugir, né? De onde fugirei da tua face? Para onde irei? Subir ao céu, tu estás. Se descer lá no inferno, fazer minha cama lá, tu também estás, né? Escuridão e luz para o Senhor é a mesma coisa, não tem diferença. Deus não encontra dificuldades absolutamente em nada. A gente muitas vezes quer colocar parâmetros em Deus que são nossos. A gente muitas vezes quer categorizar Deus segundo as nossas categorias. A gente às vezes acha que para Deus é mais difícil Ele curar um cego, alguém com câncer ou alguém com dor de cabeça. Para Deus não tem esses graus de dificuldade, né? Deus não soa no canto da orelha, não se esforça mais para uma coisa nem para outra. Então Deus não tem essas dificuldades. Mas eu gostei muito aqui dessa definição, tem outras mais, né? Mas Deus é Espírito infinito, como a gente falou. Ele é infinitamente maior de tudo que Ele cria. Então Ele é infinitamente superior e tudo que Ele cria é infinitamente inferior. Há uma distância absurda, né, da criação de Deus. Deus não se assemelha à sua criação. Não há nada na criação de Deus que se equipare a Ele em nível algum a respeito de nada. Deus é totalmente outro, soberano, superior, né? Então, Espírito infinito, eterno também. Ele é um Espírito eterno, mas nós já falamos, né, que é de eternidade a eternidade, porque não houve um ponto que Deus não existia ou não era, né? Então, tudo que Ele cria, sim, a partir de um ponto até pode ser eterno para frente, como os anjos e os homens, porque Ele cria a sua semelhança no sentido de espírito, que é esse aspecto, né, essas criaturas, ou seja, angelicais e humanas, que tem esse aspecto eterno, que é o espírito, né? Embora há discussões escatológicas aí, alguns pensam que Deus aniquilará, né, o espírito, ou seja, aquele que morre sem Cristo, aquele que não tem salvação eterna, que o inferno ou a eternidade sem Deus é o aniquilamento. Alguns pensam isso, outros não. Dizem que será uma separação definitiva de Deus para todo sempre, mas existirão lá. Mas é uma discussão para outra matéria, né? A gente chega lá, eu acho. Então, eterno, infinito, eterno e imutável. Então, Deus não muda, Deus não é alterado. Tem um texto, nossa, será que eu vou lembrar agora? Não anotei aqui, deve ser Tiago 1:17. 1:17, me ajudem aí se for isso. 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso, né, Mandela? Acertei, né? Então acertei. O miserável pecador acertou. Tiago 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas em Hebreus, me veio a memória agora também, em Hebreus tem um texto lá que vai dizer que Deus, Ele não muda, né? Ele é o 13, Hebreus 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje, ontem, ou melhor, ontem, hoje e eternamente, né? E tem outro texto aqui no Novo Testamento e outros textos na Bíblia que vai também declarar isso, né? Deus não muda. O próprio Deus, Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Então Ele é imutável. Deus, Ele não tem nuances. Deus, Ele não é alterado por questão nenhuma, amados. A vontade de Deus, ela não pode ser alterada, viu? Eu falei isso na roda de leitura ontem, né? Não é um estudo nosso, mas a gente tem um bate-papo aqui, e eu falei a respeito da oração, porque a gente muitas vezes tem uma compreensão tão equivocada a respeito da oração, entre outras coisas, que é a seguinte: a gente acha que por orar muito, Deus vai mudar aquilo que Ele faria, né? Como a gente, se tivesse o poder de mover a mão de Deus. A gente tem um jargão desse aí, não tem? A oração move a mão de Deus.
Então, mas isso não é bíblico. Essa ideia, ela não se sustenta quando a gente estuda quem é Deus, seus desígnios, sua vontade. A gente tem diversas afirmações e pensamentos, né, no nosso meio, mas que não se sustenta biblicamente. Então a oração não move a mão de Deus. A oração nem é um mecanismo para alcançar nada de Deus, né? Então a gente lida muito mal com esses conceitos aí, a gente vai vivendo muito mal porque a gente vai ensinando e absorvendo essas coisas, e muitas vezes, amados, a gente está se relacionando na mente pelo comportamento mais com o ídolo do que com o próprio Deus na sua natureza, né? Então às vezes a gente é idólatra. Não pode comentar muito porque você está gravando. Pode ficar à vontade, perguntar, discordar, comentar, fica à vontade, amada. Se quiser ouvir a câmera, é difícil também. Não? Brincadeira, pode falar. E o que a gente dá de fato, assim, essa oração, Deus não vai mudar o destino dele, a gente até falou isso na roda de leitura, né? Ah, não tá, é verdade, é. E aí o que acontece? E os fatos que a gente vê, que Deus, a gente orando, Deus muda as coisas. Deus, ou agora, assim, Deus, a gente faz jejum, ora, faz uma campanha, Deus vai lá e muda no sentido do que a gente está pedindo. Já era então determinado por ele? Sim, olha, João capítulo 5, verso 14, acho que foi o último versículo que eu compartilhei com vocês na hora de leitura. 1 João, se for para dar tempo de buscar lá, 1 João, primeira epístola, João capítulo 5, versículo de número 14, né? O texto vai dizer que se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, segundo a vontade de Deus. Me ajudem aí, que eu acho que eu peguei só parte do texto. 1 João 5 e 14. É isso mesmo, né? E essa é a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos nele. E que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então é segundo a sua vontade. É a vontade de Deus. Quando nós oramos, né, e Deus age, eu entendo pela Bíblia, é que nós sintonizamos na rádio de Deus. É que a gente orou, né, e aquilo foi feito por Deus, é porque o Espírito Santo nos conduziu à vontade de Deus e nos fez cooperar nessa ação de Deus. Eu não entendo que um Deus que é imutável ia fazer algo e nós, pela oração, insistência e aquela coisa toda, fizemos ele mudar a sua vontade. Ou então a vontade dele não é boa, não é agradável, nem é perfeita. E esse Deus precisa ser, porque já pensou se eu não oro? Já pensou se a gente não entra em oração? Então Deus não ia fazer a sua vontade, Deus não ia fazer o que é melhor? Quer dizer, Ele depende, né, de nós para fazer aquilo que é perfeito? Não. Ele é não entender a soberania de Deus, é não entender como Deus está conduzindo a história. Agora Ele nos convida para andar com Ele. É porque a gente é mal ensinado no sentido, nesse relacionamento, a respeito de Deus, que é um relacionamento mercantil, de barganha, né, e de interesse. E acho que até alguém perguntou lá, acho que foi até o irmão, tá, mas já que Deus vai fazer a sua vontade independente das minhas orações, então não preciso mais orar. Olha só como a gente vai pensando. Então, a oração é um veículo, ou melhor, é um instrumento para alcançar coisas de Deus. A oração, nessas compreensões, não é um meio de nos relacionarmos com Deus. O relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, que é por via da oração, principalmente nessa questão mais privada, pessoal, né, íntima, ela de fato é a maior bênção que a gente pode ter, que a oração pode nos dar. Melhor do que a resposta dos anseios do nosso coração. Então a oração fica para o conceito de uma intimidade com Deus. Sim, de um relacionamento. Nada de pedir. Não, podemos até expressar os nossos anseios, vontades e tudo mais. Mas lembra que eu falei que Jesus, Ele nos dá um modelo perfeito de oração, que Ele mesmo, né, no momento de agonia lá da cruz, Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade.
Então ali ele nos mostra que Deus nos dá a liberdade de nos abrirmos com Ele, de falarmos das nossas angústias, como os salmistas fizeram muitas vezes. Deus nunca repreendeu nenhum salmista por falar um bocado de besteira lá, né? Senhor, o profeta disse: o Senhor me iludiu, eu estou iludido por o Senhor. Então olha como Deus nos dá essa liberdade de a gente se abrir, né? Deus sabe que nós somos limitados, que nós temos todas essas questões, e Deus ouve. Como um terapeuta, né? Ouvinte, ouve, não fala nada. Deixa desabafar, deixa falar. Eu sempre falo assim, eu saí do Salmo 40, agora estou no 70, né? A prece de socorrer, né? Tem até a história, né, da menina com 20 anos, e ela orava o Salmo 40, né? Senhor, esperei com paciência no Senhor, né? Aí lá para os 25, ela orava: Senhor, a prece de socorrer. Aos 30, ela já falava: Senhor, aquele que vinha a mim, de modo algum não sai fora. Essa piadinha foi mais ou menos. Então, vamos voltar aqui para o negócio. As orações seriam, então, de adoração, né? Sim. Como se fazia antigamente. Porque na linha de que o que acontece é vontade de Deus, então a tendência é agradecer tudo que o tempo vai passando, que vai acontecendo conosco, né? Olha que coisa interessante. Eu acredito, eu vou propor aqui uma reflexão, que é a seguinte: imagine que nós teríamos 30 minutos de audiência com o Criador na sala dele. Imagina assim, uma fila. Acho que eu já falei isso inclusive na aula. Já falei, vocês lembram não? Dessa ilustração? 30 minutos, todo mundo na fila, cada um com a senha, o anjo veio, né, distribuindo a senha, aí chega a minha vez. Aí a gente está com um caderninho branco com uma caneta. A gente vai ter 30 minutos com o Criador, tete a tete, imagine. Então, eu acredito que a maioria de nós, eu vou ter 30 minutos face a face com Deus. Eu não posso esquecer de nada que eu vou pedir para Ele, falar com Ele. Então, o que eu faço? Eu vou anotar tudo. Eu não posso esquecer nada. Imagina, ter 30 minutos com Deus e sair de lá: nossa, esqueci de falar isso e aquilo, que é muita emoção, né? A gente esquece. A maioria de nós ia se preocupar com isso. O que nós deveríamos fazer? Entrar com um caderno em branco, sentar diante de Deus e ouvir tudo que Ele tem para falar para nós esses 30 minutos e anotar, para que a gente não esquecesse o que Ele está falando para nós. Vocês percebem que as coisas estão invertidas? Que a gente tem os nossos projetos e na oração a gente pensa que é o momento de falar assim: ó, aqui estão os meus projetos, me abençoa, me dá recursos, Senhor, para eu fazer isso. Senhor, abençoa o que eu quero fazer no ano que vem, isso. Então a gente tem a nossa proposta de vida e só quer a bênção de Deus para fazer. A gente não está interessado em saber qual é o projeto de Deus para a minha vida. Então a oração é isso. A oração é para que a gente veja a mão de Deus se movimentando e a gente acompanhe. A gente veja Deus andando na história e para que a gente o siga, para que a gente seja de fato conduzido por Ele, né? E eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso: Senhor, me abençoa nisso, naquilo, Senhor, me cura nisso, cura fulano, abençoa fulano. Isso tudo é legítimo no sentido dos anseios, das limitações que nós temos, mas nós temos que entender que é Deus que conhece todas as coisas a respeito da nossa vida. E a gente fala: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Acho que toda oração deveria acabar assim: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Se Jesus orou assim, o que resta para nós, né? Mas enfim, Deus não pode ser mudado, senão Ele não é um ser perfeito. Mas depois que veio Jesus, na época aí veio a graça, continua sendo a vontade de Deus, não que a gente, tudo que nem o Mateus fala, de pai, em meu nome receberei. Isso também está fora. Não. Também ele fala, né? Não recebe porque pede mal. Desculpa, eu não entendi. Não recebe porque pede mal. Sim, exato. Pedem para gastar nos seus próprios deleites, nos seus prazeres. Na cabeça da gente, porque então a gente ouve você falar isso e a gente ouve de outro lado: vamos orar, vamos pedir. Porque quanto mais você pede para o papai, tá assim: eu quero ensinar a orar, porque eu já não sei nada. O texto de Mateus. Não, aí foi bom, aí acertou, viu? Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar. Isso aí, esse é um dos nossos, eu fiquei a semana inteira, sabe? E eu vi uma coisa. Então já chegamos então à conclusão bíblica. Nós não sabemos orar. A Bíblia não afirma isso.
Se a Bíblia afirma isso, então eu não sei orar. Quando eu não sei orar, o que eu faço? Senhor, seja feita a tua vontade. Ou no mínimo, Espírito Santo, me conduz à oração, me ajuda na oração, que é o que o texto diz. Que Ele nos ajuda, né, nesses gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém, o texto diz. Aí a gente pega, calma aí, mano, tu já entra para a pergunta. Aí a gente pega o texto lá de Mateus, capítulo de número 7, verso 7 ao verso de número 11. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, dá-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Se alguém tem, né, vai falando de um pai, ó. Se algum pai tem um filho que lhe pede lá um peixe, vai lhe dar um escorpião. Lhe pede um pão lá, vai lhe dar uma serpente. Lhe pede lá um ovo, vai lhe dar sei lá o que, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará as dádivas àqueles que o pedem. Aí a gente conclui, olha, então a Bíblia está dizendo, se eu peço, se eu busco, se eu insisto, se eu bato, se eu abro, Deus vai dar. Porque se a gente quer mal, se meu filho me pedir uma coisa, eu vou dar uma ou outra? Não, vou dar aquilo. Só que aqui é um erro de hermenêutica, porque o texto não está completo. E a gente precisa ir lá em Lucas, capítulo 11, porque lá o texto está completo. Que boas dádivas são, que presentes são esses que Deus não nega? Que o texto está dizendo que é uma promessa para todos, sem exceção. O que se eu pedir, se eu buscar e insistir, Deus não negará em hipótese nenhuma, em ocasião nenhuma e para o Senhor ninguém. O que é? O texto lá está escrito. Vamos ler? O Lucas, capítulo de número 11, é o texto paralelo, é o mesmo texto é a mesma passagem de Mateus. Como saber isso, pastor? Oi? E como que a gente vai saber isso, assim, lendo alguma coisa na Bíblia, tipo assim, ler Mateus 7, 7, que ele não está completo e a gente tem Lucas para completar? Ué, precisa ler a Bíblia. Mas como que a gente vai, assim, dar essa nova, isso aqui está incompleto? Teologia sistemática. Essa é a questão, é o estudo. Vocês percebam como que a falta de instrução nos faz viver um evangelho muito mal na qualidade? Vocês percebam que a falta de proposta de discipulado em uma igreja local faz com que os irmãos, que nós todos, não desfrute, não viva a vida de qualidade espiritual. Então, não é o que Deus disse lá em Oséias? Por que a gente sofre? Por que a gente erra? Por não conhecer as Escrituras. O que Jesus disse? Vocês erram demais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nossa, como eu sei? A gente não está falando de um estudo aprofundado. A gente não está falando de um curso teológico intensivo. É ler a Bíblia. É saber de uma regra mínima. Se eu estou lendo os evangelhos, são 4 evangelhos. 3 são semelhantes, são sinóticos. Se tem passagens paralelas, eu preciso buscar essa mesma passagem em outro, porque o que um omitiu aqui, o outro acrescentou lá, e eles se completam os textos. Agora, lógico, a gente não vai exigir que todo mundo saiba disso. Isso recai muito mais, um peso maior, sobre pastores, líderes, os pregadores, aqueles que são responsáveis por instruir o povo. Não é? Então, assim, é o que a gente está recebendo aqui, a instrução. Então, agora, isso aqui já está tranquilo. Não só isso, a gente sabe que todo texto que eu leio nos evangelhos, eu preciso buscar em outro para ver se... Todo texto que eu leio na Bíblia, eu preciso pegar textos correlatos, eu preciso conhecer... Concordância bíblica, que a gente vai encontrar Oi? esses complementos na concordância bíblica, a gente pode encontrar esses complementos. Nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Um curso básico, um discipulado, uma escola bíblica, um culto de doutrina. Porque também tem outra parte também que a gente fica cabulado dessa negócio de oração. Tem problema, se lembrar, me fale. Eu posso ler aqui, então deixa eu ler rapidinho, vá lembrando aí. Guardaram lá o Mateus 7, eu não esqueci tudo não, agora. Calma aí que a senha vai ser chamada. Lembra do Mateus 7 ao 11 que nós lemos, né? Principalmente o 11, saber dar boas coisas aos vossos filhos, tá bom. Aqui, ó, o texto é paralelo, do verso 9, Lucas 11, 9. Eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abre, ó, são promessas, né? E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente, uma pedra, desculpa? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais
dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? A Bíblia e Deus têm compromisso com a sua palavra, não o que eu falo a respeito da palavra de Deus. Então tem muita coisa que nós falamos, pregadores, ensinadores, pastores, etc., falam, e Deus nunca disse. E Deus não se responsabiliza pelo que eu falo, e sim por aquilo que Ele disse. E nem sempre o que eu falo é o que Deus disse. E o que Deus disse é o que está na sua palavra. E Deus vela pela sua palavra, não pela palavra do André. Não pela palavra do pastor fulano de tal, do apóstolo, sei lá das quantas. Deus vela sobre sua palavra. E Deus não tem compromisso nenhum, amado, das nossas limitações, no sentido de que ainda bem que está desativado, ainda bem. Ao vivo é assim, coisa boa, né? Então, vamos lá, amado. Vocês perceberam então a questão? Quando a gente não compreende, né, a gente está falando aqui de compreender a natureza de Deus, e ela é revelada para nós na Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia, amados, para nós é a fonte que Deus nos deu, né? Lógico, aqui nutrida pelo Espírito Santo, para que a gente o conhecesse. Deus se revela, lembra que nós falamos nas primeiras aulas? Pelas Escrituras e pela natureza, e é o Espírito Santo que nos conduz a essa iluminação. Estevão, o que tu quer falar agora, meu amado? Você deu um ponto aí das decisões de Deus serem imutáveis, não é? Mas nas Escrituras existe caso que... De Moisés, no Antigo Testamento? Né? Abraão, Moisés, Josué, em que ele decidia e ao poder do pedido, né, da oração, e ele mudava. Sim. No Antigo Testamento. Antigo Testamento. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento é a revelação parcial de Deus. Sim. E que nesses casos, Abraão nem lembra qual que é a passagem. Moisés. Onde? Sodoma e Gomorra. Se tiver que ele fala. Não, aí não foi. Aí não, ele ia destruir e falou, Senhor, não destrua. Mas destruiu. Não, mas ele diminuiu, liberou uma quantidade de todo mundo. Não, só tirou o justo Ló, mas destruiu, não mudou. O que Deus ia fazer em Sodoma e Gomorra fez. Então ali não foi, por isso que de Abraão ele não lembra. De Abraão acho que não entra nesse caso, né? Mas numa outra aula que você deu, que quando fala lá que Deus não é homem que se arrepende, depois ele fala que se arrepende de criar um homem, sim, que essa mudança dele seria mediante um arrependimento do outro lado, né? Talvez seja nesse aspecto. Sim, é o de Moisés. O único que eu lembro é de Moisés no Antigo Testamento, né? Então vamos lá, primeiro vamos tratar desse caso, para depois eu falar que Antigo Testamento a gente precisa ter muito cuidado, porque não é um parâmetro para nós de comportamento, porque a gente está dentro de uma nova aliança. Então muita coisa que Deus fez e permitiu no Antigo Testamento não era vontade de Deus, né? Eu vou pegar o que eu dei o exemplo de ontem, deixa eu até pegar o texto aqui, ó. Eu preciso falar que há exceção nessa regra. Então vamos para o Salmo, antes que a gente vá para Moisés. Talvez nem precise voltar para Moisés, porque esse Salmo aqui, para mim, ele é esclarecedor nesse sentido, tá? O Salmo 115, eu acho, deixa eu ver aqui. Nossa, eu sempre esqueço qual que é o Salmo, mas qualquer coisa eu recito ele aqui de memória, tá? Tenho ele na memória, mas não tenho no... Acho que é mais fácil guardar a referência do que escrito, né? Mas eu recito ele aqui que... Bom, vai dizer o seguinte, se alguém lembrar até me ajuda. Salmo 106, verso 15. Eu sempre penso que é Salmo 115, é 106, versículo número 15. Dentro do contexto, esse Salmo aqui quer dizer o seguinte, que o povo no deserto estava pedindo, Senhor, a gente não quer esse negócio de maná não, está muito sem graça, enjoando desse trem aí. A gente quer carne. Deus disse, não, é o maná que eu tenho para vocês. Não, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer carne. Deus falou, tá bom, vocês estão insistindo muito, vocês querem demais? Vou fazer o desejo de vocês. Então a gente percebe que houve uma exceção. O texto do verso 15 do Salmo 106 diz assim, e ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Então Deus mostrou aqui que ele abre uma exceção para ensinar que o desejo e a insistência egoísta das pessoas
faz com que elas se prejudiquem na vida. Que a vontade de Deus, a gente precisa entender que o Antigo Testamento é pedagogia pura, Deus ensinando, tentando levar as pessoas à maturidade, que o Novo Testamento que vai, né, ser de fato essa revelação da maturidade, expressando a vontade perfeita de Deus, na pessoa de Jesus, pelo ensinamento dos apóstolos. Então olha só, há uma exceção aqui, isso aconteceu. Moisés é uma exceção, não é uma regra, não é um parâmetro. Aqui está mostrando o que a exceção concedida por Deus faz, define a alma. Eu não quero que Deus atenda as minhas petições, não é sua vontade, eu não quero que Ele me conceda nenhuma exceção para mim, porque a exceção de Deus não é a vontade dele, é só para me mostrar o que eu não sou suficiente, eu não sei mesmo. Então Deus às vezes permite a gente, né? Ele satisfaz o desejo da nossa alma mostrando, ó, vocês de fato não sabem o que é melhor. Digam. Na passagem que você citou, que está lá, pedir, dar, então aí é sobre o Espírito Santo, né? Só sobre ele. Não pode ser aplicado a absolutamente mais nada, porque o que Deus está revelando na sua palavra e a promessa de Deus, se Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria, pois não faria, falaria e não cumpriria, né? Então Deus, Ele é imutável no seu caráter. Se Ele falou, Ele cumpre. Agora o que Ele falou nas Escrituras, e nas Escrituras, por exemplo, nesse texto que nós pegamos, a promessa de Deus é a respeito da pessoa do Espírito Santo. Não pode ser aplicado absolutamente mais em nada. Agora, eu vejo que os pregadores, eles usam esse texto de uma forma equivocada para iludir o povo, e o povo fica cobrando de Deus, frustrado, desiludido. Por que as pessoas se desiludem? Fato, porque elas se iludem. É óbvio, né? Ah, estou desiludido. Estava iludido? Vai ficar desiludido, porque foi uma ilusão. Deus nunca falou. E Deus, amados, eu repito, não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele é imutável. Só que a gente precisa entender, Deus não muda de fato. Ah, por que ele mudou? Por que há uma contradição aqui? Não, ele nem mudou nenhuma contradição. É a gente que, infelizmente, não conhece a natureza de Deus, não se relaciona, não tem maturidade teológica e etc. e tal. Tranquilo, tem mais alguma dúvida a respeito? E eu não usei de vãs repetições. Isso se encaixa aqui, então. Aí o texto, a gente precisa sempre conhecer o contexto, né? Então, Mateus 6, você quer anotar? Tá. O que Jesus está falando lá é sobre o paganismo, que pensa que o texto está falando, pensa que por muito orarem serão ouvidos por Deus. Não é isso que o texto fala? Então Jesus está falando, não é por orar muito, não é isso, não façam como os pagãos, e nem para orar, né, nas praças, nem para alardear. Então, o capítulo 6 de Mateus é um ensino fantástico a respeito da oração, que inclusive é o que entra a oração do chamado Pai Nosso, né? Culmina aí. Então, olha só, mas percebam como a gente precisa de fato estar investigando as Escrituras, como a gente precisa entender, né, ponto a ponto, para a gente ir crescendo nessa compreensão. E olha como a gente vai percebendo em sala de aula quantas coisas a gente vai ouvindo e não tem base bíblica, não tem conhecimento bíblico. Porque infelizmente, eu estou até saindo aqui do tema da matéria, porque infelizmente não há, na grande maioria das nossas igrejas locais, uma proposta de discipulado, de ensino, de exposição bíblica. Não há uma disposição, uma intencionalidade de ensinar a Bíblia toda. Tudo. A Bíblia, ela tem ensinos diversos, fundamentais. Eu evangelho de 48 anos e aprender isso agora. Graças a Deus está aprendendo, glória a Deus. E tem gente que a vida toda não vai aprender um bocado de coisa e vai ser salvo. Pode ser que muitos vão ser salvos. Pai, irmão, pastor. Só que vão viver mal. Entendam isso, mano? Eu não estou dizendo que uma pessoa equivocada teologicamente vai para o inferno. Depende, né? Depende, não sei. Vão viver muito mal, vão ver um inferno na terra. O inferno condenatório está salvo, porque não é, graças a Deus, que Deus não nos salva por conta das nossas compreensões corretas teológicas, né? Graças a Deus, mas a gente vai se relacionar muito mal com Deus, a gente não vai desfrutar daquela vida abundante que Jesus disse que nós teríamos se crescêssemos nele. Por que a gente muitas vezes não vive essa vida abundante? Por que a gente não desfruta dessa eternidade aqui e agora, já que a Bíblia diz que a gente deve viver, porque nós já somos salvos, o reino de Deus já chegou,
né? Nós já vivemos a eternidade aqui agora, é o ainda já e o agora já e o ainda não que a Bíblia diz. Por que a gente não desfruta de tudo isso? Talvez não é porque nós não fomos discipulados adequadamente, porque a gente não é ministrado pela palavra viva de Deus, que está escrito, por exemplo, lá em João 6,63, que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, essa vida abundante. Será que a gente não está tomando placebo, comendo miojo espiritual? Será que a gente não está recebendo comida azeda? Será que a gente não está recebendo veneno espiritual? Não é? Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí, quer dizer... Lendo o versículo 8, pastor. Lendo o versículo 8. O capítulo 6 de Mateus? Isso. Dá uma sensação de que a gente vai ser ouvido naquilo que a gente está pedindo. A gente vai, tipo assim, estamos doutrinados a orar e tem que pedir. E aí a gente vai falando, se não é necessário, antes que pode. Ele conhece nós e ele não é. Passarinho ora a Deus? Não. O lírio do campo trabalha para Deus dar a roupa? Não, é o que o texto está dizendo. Né? Então percebam que. Até só do passarinho que vai cuidar de nós. Percebam como a gente precisa compreender, amados, todos os ensinos da Bíblia para conhecermos o nosso Deus. E muitas vezes a gente, como eu disse, projeta em Deus um Deus que não é Deus, que não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo menos Deus. A gente, eu vou sair muito aqui da matéria se eu for entrar em alguns pontos e tal, mas olha como há necessidade. A gente está falando de oração, não é nem a respeito da natureza de Deus, a gente saiu um pouco aqui. A oração, olha uma dificuldade que a gente tem de compreensão e como isso vai se desdobrar em um relacionamento todo equivocado, em uma vida espiritual de péssima qualidade. Né? E os desdobramentos que isso pode ter, só Deus sabe. E a gente também sabe por algumas coisas que a gente vê aí também, dificuldades. Mas enfim. É terrível, fugiu até da oração. Agora é dar e receberá, né? Antes era você pedir, hoje não, você tem que contribuir para receber uma coisa de Deus. O negócio está feio, viu? Está feio. Mas vamos tentar voltar aqui para o fio da meada. Bom, falando a respeito da natureza de Deus, né? Infinito, eterno e imutável em seu ser, nós falamos sabedoria, poder, santidade, bondade e verdade, né? São virtudes que pertencem à natureza de Deus, tá? É nato em Deus, né? Eu não vou comentar cada um desses pontos porque aí demandaria muito tempo. O Deus Criador é todo poderoso, não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras em várias ocasiões, a fim de que venhamos a conhecer. Então isso aqui eu acho muito interessante. Ele é o Criador e todo-poderoso e não pode ser compreendido. A gente já leu Romanos 11, não foi? 33 ao 36, lembra desse texto? Eu penso que eu falei para vocês, aí vocês que me ajudem se eu falei ou não, eu não lembro mesmo, né? Mas Paulo ele vai dizer, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus quanto do conhecimento, né? E tal, seus caminhos são inescrutáveis, ele não pode ser sondado, aquela coisa toda. Então Paulo ele vai se maravilhar. Paulo se maravilha, inclusive com muita coisa que Deus estava comunicando para ele, ele se maravilhou e disse, que profundidade é essa? Nem eu mesmo, eu falei brincando aqui que eu assisto a minha aula, né? E eu mesmo entendo o que eu explico, mas acho que Paulo, ele não estava já nem entendendo mais do que ele mesmo estava falando. Porque ele falou, que profundidade é essa? Que não pode ser sondada, que Deus é esse? Que maravilha, que profundidade de riqueza é essa? Né? Então a gente percebe que esse Deus que não pode ser prescrutado, não pode ser de fato sondado pelo ser humano, a não ser que Deus decida se revelar em uma medida que nós podemos. Então Deus se reduziu e muito, se reduziu a um ser humano em Cristo Jesus, para nos falar, para nos mostrar um pouco de quem Ele era. Jesus disse isso quando pediram para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pedido simples, né? Oraçãozinha básica, né? Só quer ver Deus assim, ó, olho no olho, né?
E Jesus disse, como assim? Eu estou tanto tempo com vocês não têm visto, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é a expressão máxima da pessoa de Deus à medida que a gente pode estar conhecendo. Aí a gente já se maravilha com Jesus. Não é o que diz o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1, 2 e o 3? Lembra desse texto? Vamos ler lá, eu quero que vocês gravem todos esses versículos aí. Vamos lá? Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, né, pelo qual criou também todas as coisas. Hebreus o quê? Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Ele é a expressão máxima da pessoa de Deus, Jesus. Agora, olha só, a expressão máxima na nossa limitação, amados. Na nossa limitação. Alguns irmãos, eles pensam que esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, que Paulo diz assim, no verso de número 12: porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Alguns pensam que Paulo está dizendo que nós conheceremos Deus como Deus nos conhece. Isso será impossível, mesmo na eternidade. Porque Deus é esse ser que não pode, mesmo na eternidade, ser conhecido na plenitude do seu ser. O que o texto vai dizendo aqui, o que Paulo quer dizer é o seguinte: que nós nos conheceremos, nós teremos um autoconhecimento de nós mesmos. Entenderam? É o autoconhecimento, não conhecer Deus. Eu nunca pensei nesse sentido, professor, de conhecer Deus. Eu acho que ele não ia nunca permitir isso. Não é questão que não dá, porque Deus é esse ser incognoscível, para usar a palavra da teologia, incognoscível. A incognoscibilidade. Eita, agora não vai, hein? Me ajuda aí, minha amada. Me ajuda de novo. Incognoscibilidade. Incognoscibilidade. Existe a cognicidade e a incognicidade. E Deus é incognoscível. Então é a incognicidade de Deus. Tá vendo só? E o professor aprende também. Então Deus é uma incógnita. E ao mesmo tempo ele é cognoscível. Ou seja, Deus é esse ser desconhecido. O texto de Paulo a Timóteo vai dizer, né, que ele habita na luz inacessível. Esse Deus invisível, mas real. Esse Deus que de fato não se pode conhecê-lo na plenitude, mas ele decide se revelar a nós na medida que a gente pode suportá-lo. Né? Nessa condição aqui, jamais. Na eternidade, aí conheceremos um pouco mais a respeito de Deus, que aqui as limitações não permitem. Mas a questão é, Deus é esse Todo-Poderoso, né, que não pode ser compreendido pela mente humana. O que eu quero dizer com esse texto aqui, que eu compreendo da Bíblia, é que nós não temos condição de buscar a Deus e nós não temos condição nenhuma se Deus não viesse até nós, se Deus não enviasse os profetas, se Deus não enviasse Jesus, se Deus não enviasse o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos até hoje, não teríamos condição nenhuma. Nós seríamos como são todas as religiões que tentam buscar a Deus a partir do seu conhecimento. E o conhecimento de Deus é revelação. Né? Toda religião, toda, sem exceção, desde Babel lá, tenta aqui, ó, a partir daqui chegar até Deus. Então o que é religião? É a tentativa do homem se aproximar de Deus. O que é revelação? É Deus vindo ao encontro do homem, se Deus mudando ao homem, abrindo o entendimento do homem, porque estavam cegos no entendimento que o Deus dos séculos nos impediu de ver, mas o Evangelho da glória de Deus, que é o próprio Cristo, aí nos fez conhecer a Deus pela revelação. Então esse Deus Todo-Poderoso. Você falou isso, até na hora que você falou Romanos 11 aqui, eu vi o versículo anterior, fiquei já com a pulga atrás da orelha. Você falou e agora a mesma coisa. Porque 32 fala assim, porque Deus cegou a todos na incredulidade, para que Ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Quer dizer, Deus cegou o nosso entendimento. Como é que funciona? Não, Deus não.
Não, aí o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Aqui é Romanos. Não, Romanos diz que Deus cerrou, colocou todos No os quatro. anterior fala assim, ó, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Aí está falando dos judeus, é por isso que a gente precisa sempre entender o contexto do texto. Tá? O capítulo 2 de Romanos, é isso? 11. É o versículo antes da oportunidade. O capítulo 11 de Romanos, tá. Mas também está falando dos judeus, o capítulo 11 também está falando do povo judeu especificamente, tá? Então, os judeus, eles de fato foram todos, né, cerrados aí, aliás, não só os judeus, Paulo vem trabalhando em Romanos, gentios e os judeus, todos são pecadores, todos são destituídos da glória de Deus, né? Todos, sem exceção. Então Deus, ele veio com a sua misericórdia, com a sua graça. O que Paulo trabalha em todo o livro de Romanos é justamente a graça de Deus. Esse todos aqui seria todos, judeus e gentios? Gentios, todos. É por isso que eu perguntei no capítulo 2, porque o capítulo 2 especificamente, Paulo ele vai falar sobre isso. Os judeus, falam para os judeus, vocês são privilegiados porque Deus deu os dons, Deus deu, as palavras de Deus foram confiadas a vocês desde o Antigo Testamento, né? Toda a história, Deus privilegiou os judeus nesse sentido, mas vocês não são melhores do que ninguém. Aí Paulo vai trabalhando, não é mérito, não é isso? Não é mérito. Então Deus, todos eles, judeus e gentios, são salvos e precisam da graça de Deus. A graça de Deus, esse é o conceito fundamental, essencial, a mola mestra do Evangelho é o conceito de graça. O que é graça? É o homem não ter absolutamente condição nenhuma, porque o seu estado é morto diante de Deus. Não é o que diz Efésios capítulo 2? Nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, e nós somos ressuscitados de Jesus, né? Verso 8, tão famoso, 8, 9, 10, vocês lembram do Efésios capítulo 2? Verso 8, 9 e 10, que Paulo ele vai dizer o seguinte: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, para que vocês não se gloriem, né? Olha só, Deus criou as obras de antemão para que nós andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Então a graça de Deus é justamente essa oportunidade que temos de conhecer a Deus, porque Ele veio a nós. É a graça. A natureza de Deus só é conhecida porque Deus se revelou a nós. Entende, amados? Então é um conceito contrário a todas as religiões do mundo. Agora, infelizmente, muitas igrejas, eu vou falar grande parte das igrejas evangélicas no Brasil, que eu conheço mais realidade no Brasil, elas estão ensinando o evangelho religioso, meritório, legalista, que se pauta principalmente pelos acertos, e aí você tem crédito com Deus. Se você fez tudo como manda o figurino, aí Deus é ao seu favor. E a Bíblia ensina que Deus não faz diferenciação entre justo e entre ímpio, e os abençoa com a graça comum. Existe a graça especial para a salvação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele é bom, faz a chuva descer sobre justo e injusto, solzão capixaba nasce, para dizimista e infiel dízimo. Tá certo, amados? Então não é essa lógica meritória, religiosa, né, de barganha, mercantil, de relacionamento que a gente é ensinado. Aí a gente entra em parafuso, porque a gente lê a Bíblia e a gente ouve algumas coisas e fala, não, calma aí, que coisa estranha é essa? Tem alguma coisa errada. Agora a questão é o que é que está errado, né? O que nós muitas vezes ouvimos ou a nossa releitura que nós estamos fazendo. Aí a gente precisa deixar o Espírito Santo ministrar a palavra dele aos nossos corações, quebrando. Amados, nós estamos num desafio absurdo aqui. Somos adultos, temos décadas, alguns de nós aqui, dentro de contexto de igreja, ouvindo uma enxurrada de um monte de coisa. Eu não estou dizendo que tudo isso que nós aprendemos até aqui tem que jogar no lixo, pelo amor de Deus. Eu não sou soberbo a ponto de falar isso, de achar que eu tenho, né, o melhor ensinamento. Mas olha, o que a gente tem trazido muitas vezes na nossa carreira de fé tem sido equívocos, e aí a gente precisa
tem um exercício de humildade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sentar aqui e discutirmos novamente aquilo que nós já tínhamos às vezes por certo, por concluído. Aí a gente precisa falar, Espírito Santo, estou aqui, se não é isso, desconstrói. Porque eu posso até pegar alguns argumentos para tentar convencer vocês, coisa que eu não tenho, eu não faço esforço para isso, Marcos. Eu não tenho esforço nenhum, não faço esforço para tentar provar nada. Eu ministro aquilo que eu entendo ser a palavra de Deus. Se isso é a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregará de convencer vocês. E a minha oração no final é: Senhor, tudo aquilo que eu falo nessa 1 hora e pouquinho, se não é a tua vontade, arranca da memória dos irmãos. Os irmãos têm uma amnésia santa ao descer as escadas. Não é, mano? Porque não nos interessa. O que nos interessa ao estarmos aqui é nos relacionarmos, é conhecermos esse Deus. E Ele se encarrega e é suficiente, não precisa do professor, não precisa dos meus argumentos, não precisa da minha habilidade de oratória, minha dicção inclusive é ruim pra caramba, meu poder argumentativo não é dos melhores, eu tenho dificuldades enormes no vernáculo do português, me falha a memória nos textos bíblicos, de vez em quando me dá um branco. E eu dou glória a Deus por isso, porque se alguém é convencido de alguma coisa, é mérito do Espírito Santo. É o próprio Deus que está interessado em vir até nós e nos instruir, amados. Posso continuar aqui? Pode. Então vamos Pastor, lá. acho que acaba se resumindo nisso, né? Tudo se sucede igualmente a todos, ao mesmo sucede o justo e ao ímpio, de bom e ao puro, como O Eclesiastes também, né? Não, Então, isso já explica bastante coisa, né? O Salomão aí, ele dificulta a nossa vida, né? Porque ele vai falar assim, tem coisa boa que sucede a gente ruim, tem coisa ruim que acontece com coisa a gente boa, e a nossa lógica é o quê? Não deve ser assim. E a justiça retributiva? E a justiça de Deus? Então a gente tem essa lógica, porque a gente é pecador, e a gente está sendo alimentado no nosso pecado, e a gente está se relacionando com Deus a partir do nosso pecado, de acharmos que somos melhores. Isso, Israel agia assim. É por isso que Paulo em Romanos, exato, o mesmo. Vocês são orgulhosos. Achando que é um bom. Vocês acham que são a última Coca-Cola no deserto? Paulo diz isso. Vocês pensam que são quem? O último biscoito no fundo do pacote? É uma versão futura que vai ter. Pastor, todo quebradinho do biscoito, pastor. A ponto de cantar que te viu passar na prova, não te ajudou. Quando você dá dentro, você... Olha só, a gente canta a vingança. Sim. Achando que E tem sabor de mel, né? A vingança tem sabor de mel. Então, o que acontece, amados, brincadeiras à parte, olha só como a gente está se relacionando, não entendendo a natureza de Deus e a partir da nossa natureza, a partir dos ídolos, do paganismo que muitas vezes nós viemos e ainda somos alimentados com essas ideias, essas teologias humanistas. É por isso que a gente precisa sempre reler a Bíblia, voltar à Bíblia, de joelhos, com o coração aberto, com o coração ensinável, com humildade, né? E a gente precisa ter essas propostas mais de reflexões. Eu nunca ouvi falar assim, pastor. Glória a Deus, aleluia, estou aprendendo aqui. Coisa boa, eu fico feliz. O que nos ajudará a conhecer Deus, no caso, né, a sua natureza, será o estudo dos seus nomes, pois eles representam o seu caráter revelado. E eu separei aqui, amados, eu acredito que isso vai ajudar a gente a conhecer a natureza de Deus, né? Porque o próprio Deus, nas Escrituras, ele se apresenta com esses nomes. Vocês estão vendo aqui, ó a orelha do coelhinho aqui, ó. Entre aspas, tá? Os seus nomes. Porque na verdade Deus não tem um nome a ser chamado, né? O Moisés perguntou lá, Senhor, fala o teu nome, porque eu preciso falar para o faraó lá quem é o Deus que está me enviando aqui, né? Aí Deus fala, não, nome não dá, eu não sou nomeado. Quem é nomeado por alguém, ele tem autoridade sobre esse alguém, né? Que a gente faz com os nossos filhos, a gente nomeou, a gente tem autoridade. Não tem um nome? Não tem um nome. Qual é o nome de Deus? Não se sabe. Você se me deu Jeová porque Jeová. Será que vai dar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Os judeus falam que é a rusca, né? É o quê? Deus, no nome de Deus, eles falam que é a rusca.
Isso aqui é chamado tetragrama, né? Deixa eu ver se a filmagem já está dando reflexo. Isso aqui é o tetragrama, né? São as palavras aqui, ou melhor, as letras, né? Isso aqui é transliterado, né? Não é o hebraico, isso aqui é transliterado, ou seja, os caracteres não são hebraicos, tá? Isso aqui foi transliterado para o português no sentido dos caracteres, né? Y, H, W, H, tá? Yud, Het, Vav, Het, né? Vocês percebam que não tem vogal, né? É porque o hebraico antigamente não tinha vogal, né? Exato, o quadrático, o antigo, né? O moderno já, né? Uma soreta depois de 500 anos já foi colocado sinais diacríticos. É mais fácil de entender, porque antigamente era sinais, né? Aqui é chamado de o hebraico quadrático, é o que o Antigo Testamento foi escrito no original, né? Depois de 500 anos depois de Cristo, eu estou dizendo, alguns judeus, chamados de massoretas, né? Massorá quer dizer tradição. Como os judeus tinham se espalhado pelo mundo lá no ano 70, que Israel foi destruído pelo general Tito, Roma invadiu lá e tal, e os judeus se espalharam pelo mundo, né? Só voltaram agora em 1948 e tal, etc. Não dá para explicar tudo, né? Porque é a história da igreja que explica isso, ou a história dos hebreus. Mas o que acontece? Ia se perdendo então a cultura, porque eles se espalharam pelo mundo. Para você preservar a cultura de um povo, o básico que você precisa é de uma língua, é o idioma. Então o que esses massoretas, esses judeus fizeram? Eles colocaram aqui vogais, que são chamados sinais diacríticos. Vocês muitas vezes, por exemplo, é que aqui está sem acrítico também, não dá, né? Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Não vai dar, mas vai ficar um negócio meio gambiarra aqui, tá? Desculpa, mas vai ficar gambiarra. E aqui eu deveria colocar para a gente explicar direito os caracteres, mas não vai dar tempo e eu estou com a memória boa aqui. Mas tem lá um pontinho aqui, aí aqui você tem outro sinal, né? Isso aqui são vogais, tá? Que eles acrescentaram, justamente porque é uma língua dificílima. Imagina pronunciar alguma palavra sem vogal. Tenta aí, qualquer um. Lembra aí no português, eu estou falando português. Não dá. Não consegue falar. Assim, Vai ser só letra, né? Como que esses judeus pronunciavam? Não se sabe. Quando Deus fala para Moisés, diz que o eu sou te enviou, até essa palavra eu sou, ela é um nome impronunciável que se fala. O judeu, para não pecar contra Deus, quebrando o mandamento, lá acho que é o 4º mandamento, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não pronunciavam esse nome que foi escrito lá no Antigo Testamento. Eles substituíram, né? E colocaram Adonai, Yavé, Yehová. É isso aqui, ó. Se a gente coloca aqui, né? Fica Yehová, ou Yavé, Jeová. A gente vai aportuguesando e nas traduções, enfim. Mas nem isso eles pronunciavam. Nem isso, nem o Adonai, né? Os mais tradicionais, eles chamavam de Hashem. Baruch Hashem. Bendito é o nome. Né? Isso. Né? Bendito é o nome do Senhor. Baruch Hashem Adonai. Tá? E uma, aqui ó, Hashem, é isso aqui, só que aqui está sem vogal. E para pronunciar esse Hashem sem vogal? Não dá. Então assim, quando a gente vai estudar os nomes de Deus, a gente já sabe. Deus não tem um nome. Deus, ele se revela nas Escrituras porque assim, por exemplo, aqui você tem Rafa, Jeová Rafa, Yavé Rafa, que é aquele Deus que cura, o Deus que cura. Então não é um nome em si de Deus, mas é um atributo ou uma ação de Deus que denota o seu caráter. Entenderam qual que é o conceito? Então essa situação era esse nome. Não era o nome em si. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi, né? Então não era o nome de Deus. É o Jeová Nissi, isso que eu estou querendo dizer. Exato, mas sabe qual que é a nossa dificuldade? É porque hoje os nossos nomes são meramente identificação do indivíduo. O Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, mas principalmente o Antigo Testamento, denotava muito mais do que a identificação do indivíduo, características desse indivíduo, circunstâncias que ele nasceu. Vou dar um exemplo, por exemplo, do próprio Jacó, que Esaú, nasceu um menino cabeludo. Pô, o nome dele é de cabeludo, então.
que é o Esaú, e o outro que nasceu agarrando o calcanhar. Põe o nome dele de Jaqueb, Jacó, aquele que agarra o calcanhar. O significado do nome. Nasceu um menino lá e a mulher foi morrer no parto. E a mulher disse: o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. Aí o Jacó disse: não, vamos mudar, é Benjamim, filho da minha alegria. Tem um outro também que o nome dele simboliza isso. Tem alguma história? A maioria tem. Moisés, tirada das águas. Então, quando a gente vê essa questão de nomes, não é essa mera identificação do indivíduo como a gente tem hoje, né? Então, os nomes, eles apontavam para virtudes, qualidades e circunstâncias do indivíduo. A respeito de Deus, é semelhante também. Então, por exemplo, eu separei aqui Elohim. Elohim aparece nas Escrituras, né? Traduzido por Deus. Elohim é Deus. Lembra que Jesus na cruz, ele gritou lá Eloi, lama sabachthani? Só que lá está no singular, não está Elohim, está Eloi. Porque é uma pessoa da Trindade falando com outra pessoa da Trindade. Então ali é no singular. Agora Elohim é Deus no plural. Só que não se traduz deuses, se traduz Deus. Mas é Deus no plural, já apontando que Deus é uma triunidade. Olha que coisa interessante, né? Então Elohim denota o poder criativo e a onipotência de Deus. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a triunidade, a palavra Elohim. Lá no Gênesis, capítulo 1, verso 1, como está escrito lá? Lembra não? Vocês não chegaram lá ainda, né? Não leram ainda Gênesis 1, né? Vamos concentrando aqui naquele nome. Que a gente esqueceu. Isso era o verbo, não é Deus, é João. Bará, Bereshit, Elohim, Haaretz, Hashamayim. É isso que está escrito lá, em Gênesis 1 e 1. Não leia assim não, pastor. Não leu assim? Leia de novo. Não se lê assim não. Lá está Elohim, no original lá, né? Bará, Bereshit, Elohim. Então, que é traduzido: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, olha só, aparece Elohim lá. Então, esse Elohim, o significado é que traz de fato o poder criativo de Deus, o poder de Deus, né? Denotando inclusive que existe a pluralidade em Deus. Que lá no verso 26, por exemplo, a gente também já percebe isso, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha como a tradução já traz para nós aqui essa realidade de que é Deus conversando. Nossa imagem, nossa semelhança, façamos, né? A pluralidade de Deus. Então olha como esses nomes e essas expressões já vão para nós, trazendo essa realidade da natureza de Deus nesse aspecto. Então Elohim é um, o outro aqui é o próprio Jeová, que é traduzido, é o Yahvé, né? Que é traduzido como Senhor. Ele não permanece alheio às suas criaturas, ele observa as necessidades entre os homens e desce para ajudá-los e salvá-los. É o Deus da aliança, tem uma origem no verbo ser, né? E inclui 3 tempos, ou seja, o Eterno, o Senhor, que é o Jeová, que é o Yahvé. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 8, amados, Apocalipse 4 e 8, isso aqui eu não lembro não, então eu acho que é o que é, o que era e o que há de vir, né? Eu acho que é isso aqui, mas vamos ver. É isso mesmo. 4 e 8? Apocalipse 4 e 8, isso. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então olha só, aparece no verbo dos 3 tempos, né? Que poderia ser falado assim: eu me manifestei, eu me manifesto e ainda me manifestarei. Então a palavra Jeová, que é traduzida por Senhor, traz esses conceitos na língua hebraica. O Senhor eterno, atemporal, está na eternidade,
mas que vem e se relaciona com as suas criaturas para socorrê-los e para salvá-los. Tem um texto para a gente encerrar a aula, e não vai dar tempo, depois a gente continua esses nomes aí, na próxima aula, que é lá em Isaías 57, deixa eu ver se eu lembro, né? 57, é Isaías. Eu estou ruim hoje de referência. Eu lembro o texto, mas não lembro a referência. Mas é isso mesmo, 57, verso 15 e 16. Falando a respeito de Deus e disso que a gente está se referindo, esse Senhor, esse que habita lá no alto, lá no sublime trono. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É o 15, só o 15, 57, 15. Isaías vai falar a respeito dessa realidade de Deus. Aquele que habita na eternidade, no alto e sublime trono. Mas ele não só habita lá, ele também vem em socorro daqueles que são abatidos de espírito e de coração. É esse Deus que ele se relaciona com as suas criaturas, que é o Senhor. O Senhor soberano e eterno, mas que se relaciona com as suas criaturas. É o Criador, é o Elohim, é o Todo-Poderoso, mas é esse que ele desce e se relaciona conosco, né? Esse Deus que interfere na história, esse Deus que se relaciona com a gente, esse Deus que as criancinhas na salinha já cantavam sobre quem é o nosso Deus. Está lá no céu e também no meu coração. Não tinha? Conhece, né? O meu Deus está no céu e também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus